Olá, formiguinha! Seja muito bem-vinda à aula introdutória desse curso. Vocês viram que no vídeo anterior, de forma super descontraída, leve, a gente te contou um pouquinho da nossa trajetória até chegar aqui. E agora eu vou te contar como que surgiu a nossa história com o algodão doce. Foi planejado? A gente se inspirou em alguém? Em alguma coisa? Como que surgiu essa ideia do algodão doce no copo, afinal? Mais do que isso, eu quero te transmitir nessa aula todos os principais aprendizados que a gente teve ao longo da nossa história até aqui e que eu tenho certeza que vão contribuir muito na sua jornada. Vamos lá? O ano era 2016. Nesse momento da vida, a gente estava vivendo uma fase muito boa. Eu estava bem empregada, trabalhando no Procon da minha cidade, onde eu ajudava dezenas de consumidores todos os dias. Eu estava no último ano da faculdade de Direito, a gente já tinha 3 anos de casados, a gente estava super feliz porque comprou um apartamento com 1 ano de casado na planta, e a gente estava ansioso para receber esse apartamento. Então era uma fase muito boa, que parecia que estava tudo estável e no lugar. Sabe aquela sensação de, ai, tá tudo caminhando, agora vai. E de repente, tudo mudou. Houve uma exoneração em massa e eu e centenas de pessoas que tinham cargos comissionados perderam seus empregos. O nosso apartamento que a gente comprou na planta sofria cobranças recorrentes que a gente não esperava. E algo que eu menos esperava aconteceu. Uma gravidez não planejada dentro desse cenário. A sensação é de que tudo saiu dos trilhos. Tudo. De repente eu estava num cenário totalmente tranquilo, estável e do nada tudo virou de cabeça para baixo. E aqui eu quero trazer a primeira reflexão nesse vídeo. Muitas vezes na nossa vida a gente sente que está tudo no lugar, está tudo estável e começa tudo mudar, tudo, as portas se fecham, problemas surgem, você perde o emprego, tudo que você planejou vai por água abaixo. Esse momento é conhecido como zona de expulsão, é quando tudo muda de repente, sem que você tenha dado causa a isso. E foi o que eu pensei, eu falei, fui eu que dei motivo para perder meu emprego? Não tinha sido. As cobranças, eu não estava esperando porque não tinha sido combinado daquela forma. A gravidez mesmo, eu não planejei, foi numa troca de pausa ali do remédio que eu me confundi e acabei engravidando assim, de primeiríssima. Então tinha que ser. Quando isso acontece, que tudo acontece de repente, você não planejou isso, não deu causa para nada disso, efetivamente, né? Pode ter certeza que é Deus te tirando daquele cenário e colocando num outro, muito favorável. E na hora você não vai entender nada, você vai se sentir a pessoa mais azarada do universo, mas saiba que quando Deus age dessa forma é porque ele vai te levar para um cenário muito melhor do que o anterior. E lá na frente você vai conseguir olhar para trás e entender a história completa. Então, ali eu percebi que estabilidade de fato não existe. Flávio Augusto diz muito isso, né? Estabilidade não existe, ou a gente está caindo ou a gente está subindo. A vida ela é feita de vales e de montanhas, e quanto antes a gente entender isso, melhor. Porque a gente tem que cuidar para quando estiver no vale, a gente manter a nossa fé. E quando a gente estiver na montanha, a gente manter a nossa humildade. Vou inclusive deixar uma imagem aqui que retrata muito isso, né? A vida, altos e baixos. Cíclica como ela é, se houver aquela estabilidade, aquela tranquilidade para sempre, significa que você morreu. Cemitério de Springfield. Então, quanto antes a gente entender isso, melhor, porque a jornada empreendedora é algo que realmente te proporciona muitos altos e baixos. Então, seguindo aqui, eu passei a gravidez inteirinha pensando no que eu ia fazer. Porque eu nunca vi ninguém dar emprego para uma mulher grávida. E também se eu arrumasse um emprego, vamos supor que eu conseguisse, mesmo estando grávida, arrumar um emprego naquele momento. Depois eu não tinha com quem deixar minha filha. E colocar ela ali depois da licença maternidade numa creche, para mim não era uma opção. Eu realmente não tenho rede de apoio, a minha mãe é muito jovem, ela trabalha, minha sogra mora em outro estado, eu não tinha ninguém com quem me apoiar nesse momento. Então colocar minha filha numa creche recém-nascida não era uma possibilidade. Então eu me vi ali numa sinuca de bico terrível, sem saber o que fazer. Conforme o tempo passava, as cobranças do apartamento aumentavam, a nossa vida financeira ficava cada dia mais difícil. Chegou o ponto que o salário do Taylor não estava sendo mais suficiente para suprir todas as necessidades. E aí aquela ideia de conseguir uma renda extra, né, de conseguir trabalhar fora de alguma forma, foi crescendo cada dia mais, porque eu fui ficando totalmente sem opção. E isso é muito cultural no nosso país, né? As pessoas pensarem que o empreendedorismo, ele é um plano B, ele é só uma renda extra. Ah, não, eu
vou vender alguma coisa para complementar a minha renda ali. O pessoal busca muito a estabilidade da CLT e o empreendedorismo como um plano B. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso. Na época eu não sabia, mas o que eu estava buscando mesmo era me tornar uma empreendedora. Então naquele momento, muito sem opção, né, eu fiz ali o que estava ao meu alcance. Fui preparando o meu psicológico para aceitar a gravidez, para viver aquela maternidade de primeira viagem, comecei a estudar sobre assuntos de maternidade no YouTube e fiquei muito envolvida com esse universo para me manter ocupada, para tentar não pensar nos problemas. E ali eu fui vendo que, nossa, eu preciso fazer alguma coisa de dentro de casa para quando essa criança nascer, eu poder cuidar dela e também trabalhar complementando a nossa renda, né? E eu até cogitei trabalhar com lacinhos de cabelo na época, mas essa ideia não foi adiante. A situação ela foi ficando tão difícil que chegou um momento muito marcante na nossa vida em que o papai Petit conta isso muito melhor do que eu, mas a gente não ter condições de comprar nem um pão para colocar dentro de casa, não tinha dinheiro para gasolina da nossa moto. E foi um momento assim, foi o ponto mais baixo do nosso vale. Eu já ali perto, né, de ganhar o neném e a gente passando por uma dificuldade tão grande e a gente acreditando, pagava ali o apartamento porque a gente queria muito sair da casa que a gente morava de favor na época. Então a gente fez um esforço absurdo para pagar aquilo ali, para poder receber as chaves do apartamento e sair dali, ter uma perspectiva nova. Então foi um cerco ali se fechando, né? Eu vou ver se eu coloco aqui um trechinho de uma entrevista que a gente deu para um programa local aqui da nossa cidade, onde o Taylor conta essa experiência de forma muito emocionante. Na parte financeira, era uma esposa grávida, desempregada, disponível para o mercado de trabalho, e só eu trabalhava na época e o salário não era lá essas coisas, né? O que você fazia, Taylor? Eu era técnico de rede bidirecional numa empresa de telecomunicações. Aham. Era um emprego É, isso que eu ia te maravilhoso, falar, um bom trabalho. é um bom trabalho, me fez homem, né? Foram 12 anos. Não dava para sustentar uma família. Claro. Enquanto eu era solteiro, o salário dava para a Aham. vida de solteiro, mas para a vida de casado com um filho. E aí a gente morava de favor, a gente tinha uma dificuldade muito grande nessa época. E aí teve um dia que foi o dia decisivo, foi o dia que a gente não tinha R$ 1 nem para comprar um pão, para tomar café, não tinha nada em casa, não tinha nada para tomar café, não tinha dinheiro para comprar pão. E eu acordei de manhã, peguei minha moto, aí a moto estava na reserva, eu não sabia se dava para chegar no trabalho. E aí, no trajeto, eu fui orando e chorando, mais chorando do que orando. E eu falei, Senhor, eu preciso de duas coisas. Uma é a provisão, porque o Senhor é o Deus da provisão para hoje. E o outro é uma ideia para um projeto, alguma coisa para que eu possa fazer para poder sustentar minha família, porque eu não projetei ter uma família, aconteceu, o Senhor colocou na minha vida a família, o Senhor colocou nas minhas mãos. E aí, dessa oração, eu cheguei no trabalho, arrumei minhas coisas, peguei meu carro, fui trabalhar. E aí, no meu primeiro cliente, eu recebi uma caixinha, que a gente chama de caixinha, né? Um bônus, né? Pelo trabalho executado. Não é comum, mas acontece. E aí, eu peguei aquela caixinha, saí do serviço, agradeci a Deus, passei no mercado, numa padaria, comprei todas as coisas para ela tomar café, que ela estava dormindo. Você sabia que ela estava grávida? Já. Aí eu comprei todas as coisas do café da manhã e aí coloquei lá na mesa e saí para trabalhar. Deixei ela dormindo, ela nem soube que eu não tinha dinheiro e ela nem soube de onde veio aquilo todo. E voltei para trabalhar, agradeci a Deus. Agora corta para 2017. 3 de março de 2017 foi o dia que a nossa pequena Helena nasceu. E naquele momento a gente continuava numa situação muito difícil, a gente se esforçava ao máximo, mas chegamos a acumular 3 contas de água, 3 contas de luz. A gente vivia parcelando o cartão de crédito e fazia compras no cartão de crédito. Então a situação era muito difícil. E Deus sempre abençoava de alguma forma, o Taylor recebia uma caixinha, a gente fazia algum bico, ele estava sempre envolvido nessa missão de trazer um recurso a mais para dentro de casa, mas parecia que nada era suficiente, as contas nunca fechavam. E aí, quando a Helena nasceu, eu me recordo como se fosse hoje do momento chave da nossa história. Ela era um bebezinho na cama ali, recém-nascido, e a gente olhando para ela, vendo ali o vídeo do Chá Revelação, e o Taylor me veio com a pergunta que mudaria a nossa vida. Olhando para essa foto aqui, ele fez a pergunta mágica: por
que não fazemos algodão doce para complementar a nossa renda? Eu confesso, meu primeiro ímpeto foi rebater aquela ideia de cara, porque antigamente, quando se falava em algodão doce, qual era a primeira coisa que vinha na nossa cabeça? Sem sombra de dúvida, eu pensava no Teletubbies. Oi! Naquelas pessoas que vestem fantasias e vendem algodão doce na praia. Ia fugir muito do que eu estava querendo para aquele momento, que era trabalhar dentro de casa e complementar ali a renda, né, de alguma forma, cuidando da minha filha. A segunda coisa que me veio à cabeça foi o tiozinho da buzina. Aquele tiozinho que a gente amava, que passava buzinando de bicicleta com um monte de algodão doce. E eu pensei, como que a gente poderia, né, trabalhar com isso? Talvez até com um pouquinho de preconceito, porque por mais que a situação estivesse muito difícil, eu já tinha estudado muito até chegar ali, já tinha construído uma carreira, já tinha tido altos salários na minha vida. Eu estava num momento muito difícil e sem clareza para pensar, mas eu tinha uma bagagem muito grande, tanto das experiências que eu tive trabalhando, tanto da lojinha de bazar e papelaria que a minha mãe teve por anos, né? Ela teve mais de 10 anos essa loja. Ali eu fiquei dos 12 aos 16 anos, tanto do salão de beleza que eu trabalhei dos 16 aos 18, a mesma coisa na loja de tinta dos 18 aos 20, no Procon dos 20 aos 23 e depois eu retornei com esse cargo comissionado. Fiz estágio também por mais de um ano na área trabalhista de direito do trabalho e direito previdenciário. Em todos esses lugares que eu passei eu tinha adquirido muita experiência, muita mesmo, em todas as áreas, tanto do atendimento ao cliente, quanto de caixa, vendas, marketing, contabilidade, estoque, gestão, contratação, tudo que você imaginar, eu me capacitei trabalhando nesses lugares. Eu sempre fui aquela pessoa, fazia de tudo para me destacar. Todos os lugares que eu entrava, eu queria aprender tudo sobre aquilo, ser a melhor ali no que eu estava fazendo, para que eu pudesse ser promovida dentro daquele lugar. Em alguns momentos eu tive muito êxito, em outros nem tanto, não tive reconhecimento, mas tudo isso me serviu e me preparou para viver esse momento que a gente vive hoje. E aqui eu quero deixar mais um ponto de reflexão para você. De repente, você, assim como eu, pensou, perdeu tempo trabalhando para os outros, vendendo a sua hora para os outros, e não foi bem isso que aconteceu. Tudo o que você viveu até chegar aqui te preparou para o momento presente. Para pensar na sua vida por uma outra perspectiva. Eu sempre falo muito isso com o Taylor, né? Que por muito tempo eu sentei no lugar errado no cinema da vida. Numa sala de cinema, você tem vários lugares para sentar. Se você sentar na primeira fileira ali, né, a sua visão ela vai ficar distorcida do filme. Já se você sentar num lugar mais privilegiado, que te dá uma visão ampla de tudo, você tem a cena completa do filme de forma não distorcida. Assim é na vida. Às vezes a gente senta ali na primeira fileira, olhando a nossa vida de uma forma completamente distorcida, quando na verdade, se a gente mudar a perspectiva, mudar o ângulo, a gente enxerga ela como um baita de um treinamento. E ali a gente consegue extrair conhecimentos valiosíssimos. E foi o que eu fiz. Olhando para trás, eu falei assim, nossa, eu tenho muita bagagem já, experiência empírica de tudo isso, de direito do consumidor, direito trabalhista, vendas, todas essas áreas que eu mencionei para você já eram minhas por direito. E aí eu pensei, por que não? Por que não pegar tudo isso agora e empregar em algo meu? E é isso que eu quero te orientar a fazer. Olha para trás não como tempo perdido, pensa como uma preparação. Tudo isso fez você ser quem você é, ter a resiliência e a força que você tem, ter a experiência que você tem para poder empregar hoje tudo isso no seu negócio de forma assertiva. Se você parar para observar as biografias, e eu nem vou ampliar muito o leque, tá? Pensando aqui em biografias dos grandes nomes do nosso país mesmo, como Flávio Augusto da Silva, Semenzato, Rick Chester, Geraldo Rufino, mulheres incríveis como a Carla Sarni, criadora da Sorridentes, a Cleusa Maria, dona da Sodier, criadora da Sodier. Essas pessoas todas vieram de infâncias extremamente miseráveis até. Infâncias pobres, sem oportunidade, difíceis. Assim como foi a minha, como foi a do Taylor e como foi a sua de repente. Ou não, mas não importa muito de onde você saiu. Importa que tudo que você viveu te preparou para o momento presente. Eu gosto muito de ler biografia e todas essas têm o mesmo padrão. Uma infância muito difícil, escassa e até aparentemente sem oportunidade, muitas experiências vividas no meio do caminho e tudo isso canalizado para empregar no seu próprio negócio quando chegou o
momento. Então, ressignifica aí a sua visão em relação à sua própria vida e às experiências que você teve até aqui. Saiba que todas elas contam, todas elas foram fundamentais para te trazer até esse momento. Voltando para a pergunta que o Papai Petit me fez, a minha vontade foi rebater. Só que eu falei, não, eu vou, antes de rebater essa ideia maluca, aparentemente maluca, deixa eu guardar o meu preconceito, os meus preconceitos em relação a isso e deixa eu pesquisar mercado, porque afinal, vai que aqui tem uma grande oportunidade. E imagina só, o fato de eu ter ido estudar mercado me trouxe um leque infinito de possibilidades. E aqui eu quero deixar mais uma orientação para você, mais uma grande lição de vida, estude mercado. Às vezes a gente quer descartar uma ideia por parecer ser muito ridícula ou sem sentido naquele momento, mas quando você para ir estudar o mercado e você vê o que já existe, até pegando referências externas, né, de fora do nosso país, como o caso do algodão doce mesmo, ele é super valorizado fora do país. Aqui a gente, quando falava em algodão doce, pensava no tiozinho da buzina, pensava no Teletubbies, mas lá fora não, o algodão doce é servido em casamentos, em eventos chiquérrimos e tinham em diversas apresentações. Eles já estavam anos-luz na frente, né? O algodão doce é um doce secular, ele tem mais de 100 anos de existência e é um doce que a gente até tem um cartão de agradecimento que a gente manda para o nosso cliente que tem a seguinte frase: a cada 10 pessoas, 9 amam algodão doce e uma mente. É uma frase engraçada, mas muito realista, né? Se você parar para pensar, realmente, a maioria das pessoas amam algodão doce. Remete à nossa infância, algo carregado de significado, mas muito pouco explorado comercialmente falando. Então, quando eu fui estudar mercado, eu tive uma grata surpresa. Eu vi que não trabalhavam só com algodão doce no palito, até porque eu tinha tido uma péssima experiência de compra com o algodão doce que eu comprei no palito. Esse aí que você viu na foto que a gente mostrou, eles foram entregues para mim no dia do chá revelação da Helena num isopor imundo, todo sujo. E eu fiquei chocada quando eu vi aquilo, porque eu falei, meu Deus, o chá vai começar daqui a pouco, eu não posso colocar isso na minha decoração. A gente limpou, a gente enfeitou o isopor, a gente colocou papel, cartolina, camurça, não lembro agora direito, mas a gente reformou aquele isopor e conseguiu colocar na decoração da festa e ficou lindo no final, né? Mas ali eu pensei, gente, que incrível, né? Algodão doce não é só no palito, não é só espetado num isopor sujo, né? Da mesma forma que eu passei por essa experiência até um pouco negativa, eu tenho certeza que muitas outras mamães passam em dias importantes de suas vidas e existe um problema aqui. E aonde existe um problema, existe uma oportunidade de você trazer uma solução para aquilo e liderar um mercado como aconteceu com a gente. Eu peguei tudo isso, a sugestão do Taylor, a minha experiência de compra, aliei isso ao estudo de campo que eu tinha feito, estudo de mercado, já tinha encontrado ali algodão doces em potes, aqueles potes de bolo, sabe? Falei, nossa, que incrível, já trabalham em outros formatos aqui no Brasil, lá fora existem diversos outros, por que eu não venho trazendo uma outra possibilidade para o mercado, que com certeza o fato de eu não inventar a roda, né, de eu apenas mudar ali a roupagem do produto em si, trazer esse quê de inovação já ia, com certeza, encantar o público, porque algodão doce todo mundo ama, né? Eu falei, gente, tem aqui uma grande oportunidade. O meu feeling ali, que é muito aguçado para essa questão do empreendedorismo, sempre trabalhando, sempre fazendo renda extra, eu sempre fazia coisas paralelas a esses trabalhos que eu mencionei para você, fazia promoção, fazia venda particular de perfume importado, eu estava sempre me movimentando, já era uma empreendedora nata, só não sabia disso ainda, não conhecia o termo empreendedorismo, né? E ali, nesse momento, juntando todas essas informações, nasceu dentro do meu coração o desejo de me tornar uma empreendedora. Então, daquela ideia que o Taylor deu de uma renda extra, só para complementar a renda, ele estava pensando ali naquele momento em fazer uma compra no mercado com mais tranquilidade, em poder colocar as nossas contas de água e luz em dia, e eu já não. Naquele momento nasceu no meu coração o desejo de me tornar uma mãe empreendedora. Essa bandeira, ela estava muito nova, né, em 2016, 2017, e eu fui uma das pessoas que quis viver essa realidade. Falei, por que não? Eu não quero voltar mais para o campo de trabalho, eu não quero mais atuar na área do direito, eu quero me tornar uma empreendedora e com isso poder criar minha filha de perto. É isso que eu quero ter a minha própria empresa. E aquilo se tornou uma ideia fixa na minha cabeça. Eu queria me tornar uma empreendedora. E aí, de tanto pensar, passei dia e noite estudando mercado, olhando, analisando. Nossa, gostei do pote, mas eu não amei o pote.
Não era aquilo ainda. E eu fiquei naquilo matutando de noite, perdi o sono. Já não tinha muito sono mesmo, né? Porque a Helena, recém-nascida, aquela coisa, privação de sono a mil. Mas eu vivi o tempo todo amamentando, sofrendo ali com a amamentação, mas pensando como que eu posso viabilizar essa ideia? Como que eu posso viabilizar essa ideia? E um belo dia, como uma inspiração divina, virei pro Taylor e falei assim: Taylor, eu acho que eu já sei o que a gente pode fazer aqui. Eu peguei um papel e uma caneta e eu desenhei um copo de milkshake. Falei: o que é isso? Ele, um copo de milkshake. Se em vez de milkshake tivesse aqui dentro algodão doce. Gente, eu lembro como se fosse hoje desse momento. Quando eu apresentei isso para ele, os olhos dele brilharam. Ele viu ali na hora a capacidade que aquela ideia tinha de viabilização, né? Ele falou: nossa, não existe isso no mercado. E eu mesma não tinha visto. Nem nas pesquisas que eu fiz pro exterior eu nunca vi algodão doce num copo de milkshake. Eu nem sabia se existia tampa sem furo naquele momento. Mas para minha surpresa, fora do país existia essa tampa. Eu só teria o desafio de trazer essas embalagens para o Brasil e poder viabilizar aquela ideia que fez o meu coração pulsar. Eu senti naquele momento que a nossa vida ia mudar. Eu percebi ali que eu falei: não, tem algo incrível aqui na minha mão. Eu tenho certeza que essa é a nossa saída. Naquele momento nascia o algodão doce Lelê Petit, na versão comum, que foi a versão que a gente iniciou, só que nascia na minha cabeça, no meu coração. Eu ainda tinha uma grande missão pela frente, que seria viabilizar a concretização dessa ideia. E aqui eu quero deixar um ponto muito importante, mais um ponto de reflexão que vai servir muito para a sua vida. Steve Jobs diz que a criatividade é a arte de conectar ideias. Nesse momento eu não estava criando um produto totalmente exclusivo que ninguém nunca viu no mercado. Como eu disse, o algodão doce tem mais de 100 anos de existência. O copo de milkshake também é relativamente muito antigo. Eu só apenas liguei as ideias. E ao conectar essas duas coisas já existentes e criar uma terceira coisa totalmente inédita, eu acabei criando algo novo. Eu acabei me tornando pioneira num segmento que ainda não era explorado no nosso país. E isso fez com que a gente tivesse esse sucesso imediato de aceitação no mercado por conta da inovação. Isso fez com que um campo totalmente inexplorado se abrisse bem na nossa frente. Então guarda essa frase. Criatividade é a arte de conectar ideias. E para ter ideias, você precisa estar a todo momento atento. Bom, a essa altura, a gente já estava super empolgado, parecia que já tinha dado tudo certo e que aquilo já era uma realidade para a gente. Mas como eu disse, o desafio estava apenas começando, a gente não fazia ideia de onde encontrar essas embalagens. E aí a gente decidiu fazer o que a gente faz até hoje, o que a gente fez quando decidiu criar esse curso, o que a gente fez quando decidiu empreender com o algodão doce lá atrás em 2017, que é o que diz Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente correu para a oração. Ali a gente fez uma oração muito sincera e consagrou a Deus essa nova ideia. Eu acreditei que foi uma inspiração divina, porque eu nunca tinha visto aquilo em lugar nenhum, nem fora do país, nem dentro do país. Eu só vi realmente na minha cabeça e a primeira vez fisicamente quando eu produzi. E eu tenho certeza que isso foi uma inspiração divina. Ali eu ajoelhei e falei: Senhor, eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu essa inspiração. É algo muito incrível estar nascendo daqui, eu tenho certeza. Se isso aqui for o caminho certo, se isso aqui for aquilo que vai mudar a nossa história, que o Senhor esteja à frente desse negócio, que o Senhor viabilize a realização das coisas. O Senhor sabe da nossa situação, a gente não tem R$1, a gente está endividado, nossa luz, nossa água está para ser cortada e a gente está depositando nessa ideia, acreditando que essa ideia é a oportunidade que a gente precisa para mudar de vida. O Senhor sabe o quanto que a gente é esforçado e o quanto que a gente não tem medo de trabalho. Então, se o Senhor estiver conosco, Senhor, nesse negócio, que o Senhor viabilize a realização das coisas para que a gente consiga colocar essa ideia em prática. Ali a gente consagrou. E o primeiro desafio foi comprar a nossa máquina de algodão doce. Eu falei: eu acho que o primeiro passo é esse, comprar a máquina, né? Aí eu fui pesquisar o mercado e vi que a mais barata que tinha no mercado custava R$350. Eu olhei no cartão, a gente só tinha R$300 de limite, que era para passar o resto do mês inteiro. E aí eu falei: bom, e agora? Eu não tenho de onde tirar os R$50 faltantes. E eu e o Taylor, a gente tem um perfil de nunca pedir nada para ninguém. A gente sempre ora e pede para Deus abrir um caminho de outra forma que não seja pedindo para as pessoas, porque a gente não gosta de incomodar, de pedir. É muito nosso isso. E não é orgulho nem nada do tipo, é porque realmente a gente acredita que orando a Deus, ele dá a estratégia para o próximo passo. Ele usa alguém para
te abençoar, ele faz com que a gente tenha uma ideia e vá fazer uma renda extra de alguma forma, a gente vende alguma coisa, a gente fazia rifa de alguma coisa. Então a gente sempre se esforçava para, com as nossas condições, tentar levantar dinheiro ali que a gente precisava, mas eu não tinha e eu também estava com um pouco de pressa. E aí eu orei ali e falei, Senhor, eu vou tentar fazer a compra dessa máquina. Se o Senhor estiver conosco nesse projeto, agora é a hora do Senhor confirmar. Se aprovar essa compra, eu vou entender que o Senhor está conosco e que o Senhor vai abençoar esse projeto. Pois naquela época não aprovava se a compra fosse 10 centavos maior do que o valor que você tinha de limite no cartão. E por incrível que pareça, quando eu fui fazer essa compra, foi uma das compras mais rápidas que eu já fiz pela internet. Aprovou na hora. E eu consegui comprar a máquina de algodão doce. Ali eu dei pulos de alegria, porque eu entendi mesmo que Deus estava confirmando o nosso projeto, que Ele estaria conosco naquela empreitada. E ali a gente comprou a máquina de algodão doce. Mas faltava o segundo desafio, que era o principal, que eram as embalagens. E aí eu passei dias e dias a fio pesquisando uma possibilidade de comprar essas embalagens, não tinha no Brasil, até que eu encontrei uma importadora que fazia importação desses copos e tampas dos Estados Unidos. Só que eu, tratando ali com o fornecedor, eu vi que estava meio esquisito, mas mesmo assim eu falei, não, eu acho que é por aqui o caminho. Ele me passou o valor e a gente não tinha esse valor para poder comprar. E aí a gente foi dar o segundo passo de fé nessa história, que foi justamente fazer um empréstimo para poder fazer a primeira compra das embalagens. A gente pensou o seguinte, não tem um recurso, mas se a gente for até o banco, fizer esse empréstimo, conforme a gente for vendendo, a gente paga o empréstimo e a gente consegue aí iniciar o nosso negócio. É o que a maioria, né, dos empreendedores que não tem nenhum tipo de recurso começam fazendo. E aí, só que a gente tinha um grande empecilho aí nessa questão, né? O nome do Taylor nessa época estava negativado. Então, aonde ele tinha conta no banco, com certeza não aprovaria o empréstimo dele. Eu não estou falando aqui de um banco que faz empréstimo para negativados, não é esse tipo de propósito. Era realmente o banco que ele tinha a conta corrente, que era o Santander na época. Eu nunca vi o Santander aprovar empréstimo para uma pessoa com nome negativado, mas a gente conseguiu. O Taylor foi lá na agência com a cara, a coragem e o nome negativado e o empréstimo foi aprovado. Ele voltou todo feliz para casa com o valor na conta para a gente poder fazer a compra dos copos. Só que aqui Deus nos deu um grande livramento. Esse rapaz que eu estava conversando, ele era um golpista. E por incrível que pareça, eu tentei fazer a transferência para ele e a transferência voltou para mim. Deus estava me livrando de uma cilada, que com certeza seria um golpe muito grande, mas que eu não sei, não posso afirmar que eu desistiria a partir dali, mas que eu ficaria bem desmotivada, ficaria. Talvez até questionaria, né? Mas Deus nos deu o livramento e a partir dali, eu mais criteriosa, já experiente com esse susto que a gente tomou, de quase ter feito a transferência para uma pessoa que não me entregaria as embalagens, a gente partiu para uma segunda tentativa. E ali, com o segundo fornecedor que a gente encontrou, uma segunda importadora, o pedido mínimo era o dobro do valor do empréstimo que a gente tinha feito. E agora? O que fazer? A gente foi tentar um segundo empréstimo. Taylor foi até a agência do banco novamente. Faltava ali quase o dobro do valor do primeiro empréstimo. E aí ele foi até a agência e conseguiu fazer esse segundo empréstimo. Então, tendo o dinheiro em mãos, a gente deu o sinal de 50%, só que tinha um empecilho nessa história, que era o quê? 30 dias para chegar. Mas eu estava tão determinada, assim como diz Albert Einstein, que uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao seu estado original, a minha mente tinha se expandido para o empreendedorismo. Eu queria empreender, eu queria viabilizar aquela ideia, eu estava acreditando naquilo com todas as minhas forças. Então eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer o melhor que eu puder nesses 30 dias de espera, que dali a 30 dias já venceria a primeira parcela do empréstimo. Eu nem sabia como a gente ia passar esses 30 dias com tanta privação, com tanta escassez, com tanta dificuldade, mas a gente confiou. E aqui eu quero te falar que a fé, ela é importante demais na vida de qualquer empreendedor. A gente teve muita fé. Fé para esperar 30 dias sem ter nenhuma condição aquelas embalagens chegarem. Fé para ter a capacidade de esperar esse momento para poder viabilizar a ideia. E o que diz a Bíblia sobre a fé? Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza das coisas que esperamos. Eu tinha certeza daquilo que a gente estava esperando. Nenhum momento deixei o meu coração duvidar. A minha situação naquele momento, que já estava muito difícil, porque eu estava sofrendo, como eu disse, com a amamentação, sofrendo com a questão financeira, sofrendo porque as chaves do nosso apartamento foram entregues, só que a gente não tinha condições
de terminar a reforma que precisava para poder mudar. Então precisava colocar piso, parte elétrica, forro, enfim, terminar tudo, que eles entregam totalmente cru o apartamento. A gente não tinha condições de terminar aquilo, então a gente ficou com as chaves do apartamento sem poder fazer nada, sem poder se mudar. Algo que a gente tinha esperado até aquele momento, quase 3 anos para acontecer. Então a gente, nesse momento, se agarrou à fé, com a certeza de que tudo daria certo. Só que a mesma palavra de Deus diz que a fé sem ação é morta. Essa questão, ela tá lá em Tiago, se não me engano, dentro de um outro contexto, nessa questão das obras. Mas eu estendo também para a questão de você se preparar, ou seja, de você fazer a preparação. Fé sem ação é morta. O que é a ação? O que você precisa para entrar em ação? Da preparação. Então, o que eu fiz nesse momento, né? Eu estava com a minha fé, que é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não vemos. Ok. Com isso, eu precisava só colocar a minha ação na jogada. E como que eu poderia agir diante dessa espera? Eu pensei, me preparando. Já que eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu já vou deixar tudo pronto para quando esses copos chegarem, eu tenho certeza que eu vou trabalhar tanto quando esses copos chegarem que eu não vou ter tempo de estruturar a minha empresa. E o que eu fiz nesses 30 dias de espera? Primeiramente, eu fui estruturar tudo que eu podia da parte burocrática da empresa, porque eu pensei assim, quando esses copos chegarem, eu vou ter tanto trabalho, mas tanto trabalho que eu não vou poder focar nisso. Então Deus faz tudo perfeito. Agora eu tenho tempo para poder preparar tudo para quando os copos chegarem a gente começar a trabalhar fazendo coisas que eu não vou poder depois, né? Então deixa eu já adiantar tudo, porque eu tenho certeza que esse negócio já deu certo. Providenciei um número de telefone para ter o WhatsApp da empresa. Eu fui pensando no nome dessa empresa. No momento em que eu tive a ideia do algodão doce no copo, eu já comecei a pensar no nome. Então, nessa altura, quando a gente comprou os copos, eu já tinha um nome, Lelê Petit. Fui pesquisar no INPI para ver se esse nome estava disponível, e estava. Fui pesquisar em todas as redes sociais para saber se esse nome estava disponível, e estava. Ali eu já comecei a criar o WhatsApp com um número específico para a empresa. Criei as contas do Instagram, do Facebook, porque você precisa ter uma página no Facebook profissional para você poder divulgar seu trabalho, fazer tráfego pago e tudo isso. Então eu fui ponto a ponto estruturando tudo que eu podia. Eu comecei abrindo o MEI da minha empresa, eu mesma fiz o processo, abri o MEI, eu mesma dei entrada no processo de registro de marca, estudei bastante sobre isso e eu mesma fiz. Depois é lógico, né? A gente vai crescendo, a gente pede para profissionais fazerem a revisão necessária, tudo mais, mas naquele momento eu fiz tudo da forma que eu podia, né? Então eu queria estudar para abrir a minha empresa, porque lembra que eu falei que quando eu descobri a gravidez eu comecei a estudar para eu não ser pega de surpresa? Aconteceu a mesma coisa com a empresa. Eu falei, eu preciso estudar. E naquela época não tinha uma Lelê Petit para me inspirar, ou um método que eu pudesse seguir e diminuir muito a minha curva de aprendizagem. Eu tive que catar ali na internet, através do Sebrae, de forma gratuita, todos os cursos que tivessem algum tipo de relação com o nosso negócio. Então eu fui ver sobre estoque, sobre gestão de cozinha, que era algo que se assemelhava, sobre atendimento, tudo que tinha lá, que falava de estruturação e coisas que fizessem a minha empresa rodar de forma eficiente, eu estudei. Então, eu tinha 30 dias para isso, para abrir o MEI, providenciar todas as contas nas redes sociais, WhatsApp, e-mail, registro de marca, tudo isso foi feito dentro desses 30 dias, mais todos os cursos que eu acabei fazendo dentro do Sebrae. E tudo aquilo ali foi me tirando o quê? O medo, porque eu estava com medo de dar esse passo, mas conforme você vai obtendo conhecimento, o medo ele vai diminuindo. Porque o que seria o medo? Nada mais é do que a incerteza daquilo que você ainda não fez. Então, quando eu fui gravar a primeira aula desse curso, eu estava morrendo de medo. Hoje eu já estou mais confortável fazendo isso. Por quê? Porque a prática vai fazendo com que você vai perdendo aquele medo, né? Foi assim também com a empresa. À medida que eu ia estudando sobre todos os assuntos, eu via que, nossa, isso é algo realizável. Eu sou capaz de fazer isso. E aí o medo ele ia diminuindo, 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 até que ele passou a não ter nenhuma relevância na equação do que a gente estava criando ali. Então, se eu posso te dar um conselho busque sempre conhecimento nas áreas que são importantes para você. Aqui eu não quero falar só de empreendedorismo, mas também se estendendo para as outras áreas da sua vida, conjugal, de maternidade, profissional, espiritual, todas as áreas que você tem na vida, que são 11 aí, você
buscar conhecimento nelas, naquelas que estão mais precárias, que estão mais te dando dor de cabeça, vai ser a chave para você ter menos dor na sua jornada. Então, quanto mais conhecimento você tem, foi assim em tudo, gente. Na minha maternidade, eu me reeduquei para poder educar a Helena. No empreendedorismo, eu busquei conhecimento a todo momento, até hoje, eu invisto muito em capacitação, em cursos, para que eu possa me aperfeiçoar e por trás de todo CNPJ forte existe um CPF forte, porque a empresa ela é reflexo do seu dono. Então, quanto mais você se capacita, melhor você atua nessas áreas. Então, se é importante para você, você busque conhecimento nessa área. Se você tem problemas com a área financeira, estude finanças, tem conteúdo gratuito em todos os lugares. Se você quiser ali, viu que você está entendendo o fio da meada, invista num curso que vai te proporcionar isso. Não tenha medo de investir no conhecimento. E também não tenha medo de aplicar o conhecimento. Tudo isso que eu estudei ali no Sebrae me serviu para aplicar no meu negócio. E é lógico que nada vai substituir a prática. Conhecimento teórico é uma coisa, o prático é outra completamente diferente. Não vai adiantar nada você assistir todo o nosso curso e ficar só assim, de braços cruzados. Falando, isso aqui acho que não vai funcionar pra mim, não. Não, isso aqui é Não, gente, não existe isso. Existe a teoria do barco, né? Com 2 remos. Um é o conhecimento, o outro é a prática. Se você ficar ali só no remo do conhecimento, você vai ficar girando em círculo. Agora, se você remar com os dois, conhecimento e prática. Por isso que, inclusive, toda a tua jornada dentro desse curso foi pensada para que você execute o que eu estou te dizendo. Tu vai perceber que ao longo das aulas, em todo momento que for oportuno, eu vou te deixar exercícios para você já responder ali, para testar a tua fixação do conteúdo, para que você avance. Outra coisa que eu fui fazendo também foi testando, né? Para quem não sabe, a logo do nosso copo tem aqui esses 3 itens aqui, que é a casquinha, o palito e o copo, porque a ideia inicial era não só trabalhar com o copo, mas também com o palito e a casquinha. Só que com os testes, eu fui vendo que eu não queria ir para esse caminho. E também depois que a gente lançou, foi um sucesso tão grande essa questão dos copos, que a gente não conseguiu ter espaço para trabalhar com os outros formatos. Então a gente determinou só o copo e é o que a gente faz até hoje, né? Mas a ideia inicial era isso, ter vários formatos de algodão doce. Eu te recomendo que, se na tua realidade isso se aplicar, não tem por que você trabalhar só com um modelo. Para a gente funcionou muito bem, mas nada impede que você trabalhe com diversos modelos de apresentação do teu produto, né? Tudo que a gente vai te ensinar nesse curso são princípios, no primeiro módulo de conceitos, né? Que você pode aplicar a qualquer tipo de produto que você determinar fazer. Só lá na produção que a gente vai focar a ênfase mesmo no produto da forma que a gente trabalha, com todas as técnicas, mas com certeza tudo que você vai aprender vai poder ser aplicado em outros produtos, outros serviços que você prestar. O princípio é sempre imutável. Então, presta atenção em tudo que a gente vai te passar aqui, porque tem muito ouro e você vai poder aplicar em muitas coisas na sua vida. A máquina chegou. Quando a máquina chegou, eu falei, e agora? Vamos lá testar, tô ansiosa. Os copos iam demorar ainda para chegar, né? A máquina chegou ali com uma semaninha, mais ou menos. A gente já ligou e já tomou um susto, porque a gente falou, gente, não é tão simples como a gente pensava que era, né? Ali a gente foi testando, foi mexendo ali com açúcar, tingindo, pesquisando muitas coisas. Começamos a fazer teste de validade nos modelos que a gente queria trabalhar. A gente viu que não era tão longo assim, na casquinha, no saquinho. Mas mesmo assim ainda atendi alguns pedidos ali no off, né? Fiz algodão doce no palito, fiz algodão doce no pote, daqueles potes bem simplesinhos. A gente fez, inclusive, pro aniversário do nosso sobrinho também. Vendi para alguma prima minha também algodão doce no pote. Fiz no palito também para uma pessoa que nos perguntou, que surgiu do nada lá. A gente só fez a página no Facebook, a mulher achou a gente, perguntou, eu fiz. Então, assim, sem divulgar, porque a ideia era divulgar desde o começo com o algodão doce no copo. Mas ali em off, a gente foi atendendo e já fazendo, e aquilo nos deu uma alegria tão grande. Nossa, a primeira venda que a gente fez de R$60, ainda lembro como se fosse hoje, foi uma alegria tão grande, gente. Eu nem sei se essa conta fechou na época, acredito que não. Mas sabe aquela satisfação de você falar, meu Deus, Deus está confirmando, Deus está com a gente nem divulgou e já tem gente nos procurando. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo. Então, a gente ficou muito feliz com aquela oportunidade, fez ali
o nosso melhor na condição que a gente tinha, sem saber o que a gente estava fazendo, porque, como eu disse, não tinha nenhuma especialização nessa área, né? Então, a única prática que eu poderia ter era a prática às cegas. E ali a gente foi colocando a mão na massa, fazendo e entendendo cada vez mais o que a gente estava fazendo ali, né? Chegaram os copos, chegou o grande dia, passou os 30 dias de muita preparação, que a fé sem ação é morta, então a fé veio acompanhada dessa preparação. Passou o dia que eu nem percebi, eu me mantive tão ocupada e tão esperançosa e tão empenhada nesse projeto que passou que eu nem vi. Quando chegaram os copos, a gente quis ser bem certeiro. Então, a gente esperou mais um pouquinho. A gente fabricou os copos, tiramos fotos belíssimas, fizemos um vídeo com toda a criatividade que a gente tinha na época e fizemos o lançamento no dia 12 de julho de 2017. Aquele dia fatídico foi um dia muito marcante para nós, pois nós fizemos a primeira venda naquele momento, num primeiro dia de divulgação, e a gente pulou de alegria. Foi uma satisfação assim... Olha, eu falo, a gente fez vendas assim muito grandes já no decorrer da empresa. Eu cheguei a fechar a venda de R$2.000 assim, ó. E nunca foi como aquela primeira venda que a gente fechou lá atrás de R$60. Eu me lembro dela, eu me emociono com ela, porque ali foi assim, nossa, uma nova perspectiva se abriu diante de nós, que foi realmente o empreendedorismo. Só o empreendedorismo, ele proporciona a realização de sonhos. Eu estava conversando com meu pai outro dia e ele é muito daquele que dá valor para o CLT, ele quer se aposentar, o sonho dele é esse. E pela graça de Deus, ele começou a vida muito, né, sem nada. Ele e minha mãe só tinham uma bicicleta cada um quando se conheceram. Quando eu nasci, minha mãe tinha 16 anos de idade, meu pai 21. Então, assim, foi tudo muito difícil. Só que hoje, graças a Deus, eles têm uma certa estabilidade. E eu estava conversando com ele, né? Ele tem a casa própria, ele tem outros bens. E eu conversando com ele, ele falou, não, filha, mas o trabalho nos proporciona. Eu falei, sabe por que o senhor conquistou tanto? Porque, além do trabalho, o senhor sempre teve como plano A o empreendedorismo. O trabalho dele ele faz bem feito, que é o trabalho que ele é registrado ali para fazer. Mas ele nunca deixou de trabalhar depois do horário de trabalho, no horário de almoço dele. Então ele estava sempre trabalhando, empreendendo a vida inteira. Desde que eu nasci, eu já sei que meu pai empreende. E ele só conquistou as coisas por causa do empreendedorismo. E ali ele falou, uau, é mesmo. Se eu tivesse sido só assalariado, eu nunca teria conquistado o que eu conquistei. E ali a ficha dele caiu. Ele, nossa, então foi o empreendedorismo. Realmente, filha, tudo que eu trabalhei a vida toda me trouxe muito mais retorno do que o meu trabalho como CLT. E eu vivi a vida inteira aprisionado nessa falsa ilusão de que foi o CLT que me proporcionou conquistar as coisas que eu conquistei. E não foi. Foi o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo ele é a única ponte para a realização do seu sonho. E aqui eu quero deixar mais uma grande lição, que com certeza quando me perguntam o que fez a Lelê Petit dar tão certo, foi a gente ter tratado ela como um plano A. A gente nunca teve plano B. Daquele momento que eu visualizei aqueles copos na minha cabeça, eu falei assim, esse é o meu plano A. Eu vou fazer de tudo para que essa empresa seja a maior e mais profissional empresa de algodão doce do nosso país. Eu tenho certeza que a gente caminha para isso, pela graça de Deus, mas também porque a gente nunca teve um plano B. O plano B, ele serve para quem não acredita no plano A. Então, se você visualizou que é esse caminho que você quer traçar, desconsidere qualquer outro plano. Tenha isso como plano A. Ainda que hoje você tenha um trabalho CLT, não estou falando para você largar de forma irresponsável, mergulhar de cabeça nesse negócio. Trabalhe no seu trabalho, faça um colchão, invista paralelamente no seu negócio, até que você tenha condições de ir só para a canoa ali do empreendedorismo. Mas mesmo trabalhando, tem aqui esse teu sonho de empreender como plano A. Mesmo trabalhando, você pode fazer isso. Foi assim com o Taylor. Quando a gente lançou a Lelê Petit em 2017, ele estava empregado. E ele conciliou o trabalho com a Lelê Petit por 3 anos até poder sair da empresa, que ele foi demitido na época da pandemia. Ele estava doido querendo sair e houve essa oportunidade quando chegou a pandemia, porque ele queria trabalhar 100% na Lelê Petit. Mas para ele, a Lelê Petit era o plano A. Ele ia lá, dava o melhor dele no trabalho dele. Todo momento que ele focava na empresa, ele fazia como aquilo fosse o plano A. Então essa é uma grande lição que eu quero deixar para você. Não tenha plano B. Plano B só existe para quem não acredita no plano A. Mesmo que você esteja conciliando hoje o teu trabalho com o sonho de empreender, foque no empreendedorismo como se ele fosse o seu plano A.
porque eu tenho certeza que ele é. O empreendedorismo é a única ponte para a realização dos seus sonhos. Então, caminhando aqui para o final dessa aula, no momento em que aqueles copos chegaram e a gente fabricou os primeiros exemplares e a gente viu o resultado daquilo, a gente ficou extremamente empolgado. A gente viu que aquele mesmo era o caminho. Vou colocar aqui para você a nossa primeira foto que a gente tirou dos produtos, né? Assim que a gente fabricou. A alegria foi imensa, a certeza de que daria certo, ela veio forte ali. E a gente, mesmo precisando muito, a gente trabalhou a antecipação. Eu fui fazendo um trabalho de formiguinha diligente no offline. Eu comecei já divulgando nas redes sociais, como eu disse, eu tinha feito Instagram, eu tinha feito Facebook. E ali eu comecei a mandar, na época só existia o Messenger do Facebook, não tinha essa questão do direct muito forte ainda. Peguei toda a minha rede de contatos de amigos que eu tinha, de quase 3.000 pessoas no Facebook, e mandei Messenger para cada uma delas. Falando, oi fulano, tudo bom? E aí a maioria eu fui vendo também outros assuntos que eu puxava de outras coisas que eu já vendi na vida, como perfume importado, por exemplo. E ali eu fui falando, olha, a gente vai fazer um lançamento no dia 12, a gente vai começar a trabalhar com algodão doce no formato que você nunca viu. Se você te conhecer alguém que queira, se você precisar de algodão doce para sua festa, não esquece da gente. Segue a página, por favor. Eu sei que a gente começou já com vários likes na página, e por incrível que pareça, ali a gente já ia fechando vendas naquele formato que eu te falei antes de fazer com os copos, né? Então a gente não ficou parado em nenhum momento. Eu gosto muito do termo formiguinha, porque a Bíblia fala a respeito delas como um exemplo a ser seguido. Em Provérbios 6, do 6 ao 11 diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Olha que forte, gente. A formiguinha é o nosso símbolo na Lelê Petit, algodão doce, e também vai ser aqui no curso, e muito diferente do que muitos pensam, né, que é por conta de formiga gostar de doce. Não é esse o motivo que a gente chama as nossas seguidoras, os nossos clientes de formiguinha, e vamos chamar você também, mas justamente por Deus ter falado para a gente ter elas como exemplo. Elas são sábias, elas são trabalhadoras, elas são boas gestoras, elas acumulam no verão para que no inverno tenham provisão. Tudo aquilo que a gente tem que ter enquanto empreendedor, elas nos dão aula do que fazer, né? Inclusive, essa questão de não ter chefe, quantos que já empreendem e não se comportam no seu próprio negócio como se comportariam trabalhando para os outros? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, não vou fazer stories hoje, eu não tô afim. Eu não vou não fazer essa ação de marketing aqui, eu não vou fazer essa ação de vendas não, porque, afinal de contas, né, eu trabalho para mim mesmo, eu posso procrastinar. Se você estivesse vendendo a sua hora para outra pessoa, você jamais falharia, porque você saberia o que você teria que fazer ali e ia cumprir com a sua palavra, porque você sabe que no final do mês tem um salário te esperando se você cumprir com aquilo. E por que quando a gente começa a empreender para nós, a gente não tem o mesmo ponto de vista, a mesma filosofia de fazer ciente que haverá retorno? A gente tem que ter essa diligência como as formigas têm. Elas não têm chefe, mas fazem o que tem que fazer. Elas não têm chefe, mas fazem ali a boa gestão dos recursos, acumulando para um momento de necessidade. Tudo que a gente tem que ter como empreendedor, então não estranhe a gente chamar você de formiguinha ao longo do curso, é justamente por esse motivo. Um motivo muito simbólico para nós, que a gente tem formiguinha para todo lado aqui, na parede, na decoração. A gente gosta muito das formigas e a gente entende que é um simbolismo de sabedoria. Por isso que a gente vai te chamar carinhosamente de Olá, formiguinha. Então a gente lutou ali contra a ansiedade de lançar de qualquer jeito, fazer, encher o copo ali de algodão doce, postar uma foto qualquer e falar, gente, quem quiser pede aí. Não, a gente trabalhou a antecipação, a gente fez um trabalho sim de bastidores e quando a gente divulgou já existia um público esperando pelo lançamento da Lelê Petit e foi um sucesso. E ali a gente já fechou a primeira venda e nunca passamos um dia sem fechar uma venda, para a glória de Deus. E essa é a nossa história com o algodão doce. Uma história que acabou tudo bem no final, mas é uma história repleta de aprendizados,
de desafios, de dificuldades que você vai ver ao longo desse curso. Em algumas oportunidades a gente vai fazer alguns highlights aí, te falando qual foi a nossa experiência com aquilo, para que você não cometa os mesmos erros que a gente cometeu, para que você tenha mais resultados, para que a sua curva de aprendizagem seja muito melhor e otimizada do que a nossa foi. A gente deu muita cabeçada para ajustar tudo que a gente vai te passar aqui. Então, o método que eu vou te contar no que consiste na próxima aula, ele vai deixar muito claro para você que é totalmente centrado em profissionalizar os processos, em otimizar o seu tempo, para que você realize aquele sonho que eu falei que eu tinha lá no comecinho, que era me tornar uma mãe empreendedora, mas acompanhar minha filha de perto. Tá preparado? Espero que essa aula tenha te agregado muito, que você tenha tirado inúmeros insights dela. E agora eu quero te perguntar, qual foi o momento dessa aula que mais te tocou aí? Qual foi o momento que você mais se identificou, que mais te inspirou? O que coloriu aí dentro da sua cabeça enquanto eu te contava a nossa história? Comenta aqui, eu vou adorar saber. Um beijo e nos vemos na próxima aula.